Tiago, não sei se você conhece a pesquisa aqui, da revista Nova. 95% das mulheres consideram-se ciumentas. A pesquisa foi feita com 800 mulheres das leitoras que responderam à enquete. 30% delas confessam que não conseguem dominar o ciúme. Você que faz pesquisa, você acha que Sim, eu faço pesquisa identificando, né, mapeando ciúmes em homens e mulheres, mas realmente eu nunca consigo diferenciar quem é o sexo, né, mais ciumento, se são eles ou se são elas. O que eu percebo, padre, é que há uma tendência grande das mulheres serem mais, manifestarem melhor suas emoções, seja o ciúme, seja a raiva, seja o amor, em relação aos homens, tá? Os homens são mais introvertidos, deixam mais dentro de si conservados os seus sentimentos. Nesse sentido, as mulheres levam vantagem quando elas querem, por exemplo, ter um acesso de raiva, dar vazão ao seu sentimento, comunicar as suas emoções. Então, a manifestação das emoções, até isso dá problema, por exemplo, em caso de consultório, leva muitas pessoas desnecessariamente ao consultório. Por exemplo, ela acha que o parceiro ama pouco, mas não é que ama pouco, é porque não manifesta o ciúme de acordo com a expectativa que ela tem. Faz lógica. Mas aí eu questiono um pouquinho, né? Porque se nós pensarmos em parceiros que têm um transtorno, um alcoolismo, por exemplo, né? E desenvolve no meio do caminho uma disfunção erétil, né? Ele pode começar a achar que a mulher está deixando de gostar dele e aí vai começar a desenvolver o sintoma de ciúmes, né? A patologia do alcoolismo, como todos os transtornos psiquiátricos, envolve muitos sintomas. Um dos sintomas seria o delírio de ciúmes que o alcoolista tem, exatamente por conta, né, de uma suposta impotência que por vezes ele tem e que ele começa a achar que a mulher vai procurar outra pessoa por causa da questão dele. Mas o delírio, ele não fica só no alcoolismo. Né? Nós vamos, por exemplo, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que ela já tem uma personalidade, uma tendência a repetições, a buscar, a conferir, ela começa a desenvolver isso dentro de uma medida além do normal e às vezes o objeto, né, dessa obsessão pode ser a pessoa. Nos casos depressivos, a própria autoestima, a pessoa começa a ter uma queda de autoestima e automaticamente ela começa a hipervalorizar o outro, né, e se desvalorizar. E com isso ela passa a não ter mais um cuidado por ela mesma e começa e vai reforçando, vai reforçando. Faz lógica. Agora, uma coisa que é interessante, que eu acho muito interessante, é assim, o delírio mesmo, quando nós estamos falando de delírio, né, quando entra realmente na patologia do delírio, é irremovível, padre. A pessoa, ela tem uma certeza inabalável de que realmente está sendo traída. Não adianta, ele chega para o parceiro, pergunta, o parceiro jura que não, todo mundo jura que não, mas a pessoa continua achando que está sendo traída e é irremovível. Até porque a pessoa, o parceiro ciumento, principalmente nas intensidades, né, excessivas, ou seja, atingindo os critérios patológicos, tá? Ela tem uma lógica tal que realmente ela tem comportamentos como a doutora Carolina e a doutora Márcia colocaram, que são verificatórios, então fica fuçando, vamos colocar assim, celular, vai ficar pesquisando a rede de contatos sociais que tem a pessoa, mandando seguir. Mas isso só pode ser doentio, né? Só que o que acontece? A pessoa que o faz, ela não consegue conceber que o que ela faz é em prol do ciúme. Ela perde a crítica. Ela perde o senso crítico e ela acha que ela está fazendo autorizada pelo amor, ou seja, na autonomia do amor, né, que o amor autoriza ela a fazer aquilo pelo bem da relação. Agora, a questão da mulher também que a gente estava levantando, eu vejo assim que hoje em dia, na medida que a mulher está ganhando também o mercado de trabalho, está começando a ter mais autonomia, porque historicamente a mulher tinha uma posição na sociedade onde ela era totalmente dependente do homem, de todas as maneiras, então ela ficava totalmente submetida
comprometida. Então, qualquer indício de perda, aquilo era super valorizado, porque se ela perdesse aquele marido, ela estava perdendo toda a condição de vida dela, toda a autonomia dela. Hoje, com o mercado de trabalho, a mulher galgando o mercado de trabalho e tendo autonomia, eu tenho a impressão que isso deve se equilibrar. Por quê? Pelo menos relativiza. Sim, ela vai poder estar... Mas é legal, sabe por quê? O sair da mulher é toda questão de relacionamento, amadurecimento para relacionar-se. Nada mais do que isso. Então, o sujeito fica maduro quando é capaz de relacionar-se de uma forma adequada em todas as situações. E aquele negócio que parece que é um dogma não é de fé, mas é um dogma. Se num relacionamento não tiver ciúme, logo não tem amor. Verdade ou mentira? O que acontece é que, como o relacionamento amoroso, geralmente, principalmente no Brasil, é um construto, ou seja, é algo culturalmente visto como sinônimo de amor, para ter um relacionamento amoroso precisa-se ter ciúme, então as pessoas já, desde os primeiros contatos, já estabelecem atitudes ciumentas para com o parceiro ou para com a parceira. Então fala assim, para quem que você olhou para o lado? Aí a outra pessoa fala assim, ai que bonitinho, ele tá me curtindo, eu estou comendo na mão dele, ou ela está comendo na minha mão. Então, a esse tipo de reforçamento, a esse tipo de gratificação, a esse tipo de apoio que se dá para o comportamento do parceiro, vão se somar muitos outros que, no fundo, acabam mais comprometendo aquele relacionamento em questão, porque vai decrescer a qualidade da relação, porque aparentemente, em muitos casos, o parceiro vai ser policiado, monitorado o tempo todo, né? E isso pode até sutilmente comprometer a relação, porque vai deixar o sentimento mais escasso. Em que sentido? Um parceiro verbaliza para o outro formas mais agressivas. Aparentemente, aquele que achava um docinho, uma coisa lindinha, fala assim, para quem que você está olhando para o lado? Já vai começar a falar assim, ô sua tal, completem com os 3 pontinhos o que quiserem, né? Ou com o que vocês geralmente ouvem em casa, né? Para aqueles que escutam algumas palavras de baixo calão. Imaginem para aqueles que, além de verbalizações agressivas, têm comportamentos agressivos mesmo, violentos, né? Violentos para com o parceiro, para o parceiro, porque isso enche as delegacias de mulher, enche também as delegacias... que é um dos maiores, sem contar o alto ciúmes. número de homicídios por conta dos ciúmes, né? Eu gostaria de entrar aí com uma participação de Sarandi, Rio Grande do Sul, do Ivo Dalberto. Para mim, é um dos piores defeitos de uma pessoa. É o ciúme doentio. A pessoa que possui esse distúrbio é um ser muito perigoso. É opressor, intranquilo, não deixa a companhia tranquila, sempre vê no outro a traição, em sua mente deve haver um sentimento de posse, egoísmo. E os extremos a que pode chegar. Não deixa o cônjuge fazer o que mais gosta, é como se a companhia estivesse igual a um automóvel com o freio de mão puxado. Por aí afora ele vai fazendo a consideração. Eu acho que é interessante assim, a gente ter em mente que não necessariamente a pessoa é ruim, é má, isso é uma maldade dela, é uma falta de caráter, isso. Mas que é uma doença que tem que ser tratada. E que a pessoa sofre com tudo isso, ela se sente muito culpada, ela tem remorso e vergonha do que ela faz. Não é uma coisa deve ser horroroso. Sim, né? E o mais interessante de tudo é que isso é verdade, né? A pessoa é mais infeliz e acaba estendendo esse sofrimento para o parceiro e para aqueles que indiretamente a relação se estabelece, como por exemplo filhos. E só mais uma coisa, muitas vezes a gente fala assim, não só por exemplo, transtornos obsessivo-compulsivos e psiquiátricos diversos, demência, como alcoolismo, né, também. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para o telespectador é que a gente não herda dos nossos pais só cor de olho, cor de cabelinho e cor de pele. Às vezes a gente herda alguns padrões de comportamento. Então,
Que padrões de comportamento podem ser esses? Por exemplo, se a gente tem uma mãe submissa e um pai dominador, e a gente vive, cresce, que os pais são importantes referenciais para a formação dos nossos primeiros referenciais, dos nossos primeiros valores, e a gente cresce muitas vezes sobre essa instrução, a gente acaba reproduzindo uma biografia deles, né? Imagina uma biografia de um pai ciumento, né? É algo que vai se modelando, tal como se fosse realmente uma escultura. E a gente acaba muitas vezes, no caso dos ciumentos excessivos, pode ter como explicação também, além dessas explicações que os profissionais conferem aqui, reproduzir biografias falidas, ou seja, pessoas que vão sustentando, né, cadeias entre gerações de ciúmes patológicos que não rompem com esses grilhões.